Se a UERJ me passa um livro, como é que eu faço com esse livro? É para ler o livro? Não é para ler o livro? Eu uso o livro? É para usar o livro em que parte da redação? É só para me dar inspiração? Ah, vou perder tempo lendo isso não. Ah, não, tem que ler, tô com medo. Eu uso o livro igual qualquer livro no Enem? Fica com a gente aqui depois da vinheta que você vai saber mais sobre isso. Eu sou Júlia Amorim, professor de redação do Foco Medicina. Só o curso que mais aprova em medicina na UERJ. Claro, ó, nesses ombrinhos aqui, os recordes de gabaritos que a gente vem trazendo nesses últimos anos também. E hoje eu vim te ajudar de uma forma muito precisa e de uma forma que, caçamba, o que tem de gente que manda mensagem pedindo, perguntando como é que faz, deixa de fazer, dá um help nisso, é o bendito livro que a UERJ adota. E a gente começa a se perguntar assim, então, como que eu uso esse livro? Eu não estou habituado a fazer uma redação pautada num livro. Primeiro ponto de tudo, isso é ótimo. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque ao contrário do Enem, por exemplo, você tem uma infinidade de possibilidades temáticas, você tem uma infinidade de eixos que podem aparecer na redação e você não consegue ter uma dica, um afunilamento. E o livro que a UERJ traz realmente nos possibilita isso. Existem não só mais previsibilidades, você consegue ter um estudo muito mais preciso dentro, claro, conhecendo a banca e seu histórico, daquilo que podem cair como possibilidades temáticas. Então, isso pode contribuir de uma forma muito significativa para o seu estudo. Lógico, conhecendo, como eu disse, a banca e sabendo efetivamente, verdadeiramente, como esse livro ele pode e deve ser usado. Tá? Então, eu vou desmistificar um pouquinho, falar um pouquinho mais desse ponto para vocês, porque, cara, tem muitas teorias, porque também existem bastantes possibilidades, mas aí a galera começa a fazer uma porrada tem que ser assim, tem que ser assado, usa desse jeito, é assim que quer. Não existe uma ordem fixa, não existe uma ordem direta, mas que, obviamente, precisam estar bem executadas. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso para poder ficar um pouquinho mais claro para vocês e te dar um norte necessário para esse uso na redação. Vamos lá. O livro, ele serve como qualquer outro argumento que você possa ter. Como assim? O livro, se eu vou usar, hipoteticamente, um livro XYZ na minha redação, como é que eu uso essa estrutura? Existe uma estrutura de apresentação argumentativa e a essa estrutura você precisa, obviamente, buscar dentro do seu posicionamento de texto e automaticamente dentro do seu planejamento, linkar suas ideias. Esse é o primeiro passo. Segundo, o que a gente pode entender como as funções principais que esse livro tem na redação da UERJ? Primeira delas, confirmar a ideia apresentada. Vamos lá, eu quero trabalhar meu posicionamento crítico, eu quero trazer uma ideia, blá, blá, blá. Como que eu vou confirmar a veracidade, por exemplo, desse meu posicionamento crítico? Eu posso usar o livro, um trecho do livro, uma parte que tenha definitivamente, né, a ver com aquilo que eu estou colocando como posicionamento crítico que eu quero apresentar. Então, primeiro passo, o livro, um deles, né? Primeiro passo, ou primeira dica o livro pode e deve confirmar uma ideia apresentada. Foi? Júlio, essa ideia apresentada, tem algum lugar específico para ela? Não. Tá? Se você quer utilizar, por exemplo, dentro de um desenvolvimento, utilizando o livro ali na parte da fundamentação para aprofundar mais a sua apresentação da ideia-chave daquele parágrafo. De boa, tá? Na introdução, posso usar? Já vou falar sobre isso, mas pode, para confirmar, para linkar sua tese, enfim, como é que eu vou... Também, mas assim, a ideia que o livro traz de confirmação dessa ideia apresentada, que é seu ponto de vista, sua defesa, seja da redação do parágrafo, ele é um recurso. Segundo recurso, segunda possibilidade, funciona como exemplificação.
Você trabalha um tópico, você trabalha uma ideia e você usa no livro, tal, um trecho X, o personagem, blá, 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 blá. É um exemplo daquilo que você está apresentando. Então, o livro, ele, confirma uma ideia, 2, também funciona como uma exemplificação. Terceiro item, ele também pode ser usado, né, como uma ideia de contrapor aquilo que você está apresentando. Então, assim, eu coloco uma ideia A, aprofundo essa ideia, coloco ali meu ponto de vista ou a forma com a qual eu quero trabalhar aquele parágrafo, e o livro ele também pode entrar como oposição. Entretanto, porém, obviamente, se você vai trabalhar uma ideia de adversidade, de contraposição, você precisa de um conectivo que denote todo esse encadeamento no seu planejamento de texto, semântico, claro, para que a gente entenda que o livro ou o argumento posterior que você vai trazer se choca com aquele que você trouxe anteriormente. Então, você pode jogar o livro também como essa ideia de contraposição. Enfim, de forma análoga, entretanto, o livro X aborda blá, 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 ou, entretanto, contudo, enfim, qualquer diversidade, qualquer conjunção adversativa você pode jogar e usar o livro para fazer uma contraposição. Uma cena, um personagem, enfim, desse contexto para se opor à ideia que você está apresentando. Um quarto ponto é o uso do livro como uma reflexão. Você trabalha lá, aprofunda a sua ideia, fundamenta, argumenta e usa a mensagem que esse livro quer trazer. A UERJ sempre nos coloca no bolso livros muito carregados de elementos históricos, sociais, de críticas sociais, mas não aquela crítica pesada, como eu falo, né? Aquela crítica braba que o Enem tem. Não, é uma crítica à história, ao comportamento e como isso prejudica a história social e o indivíduo. E essa crítica ou esse entrave ao indivíduo, não ao social somente, traz muito ponto reflexivo. Não à toa a frase temática da UERJ é uma pergunta para te levar a esse ponto de reflexão, mas que você possa também refletir sobre o uso do livro, a mensagem que o livro quer trazer. Vou fazer depois um episódio só para falar sobre esse livro, a gente entender a ideia desse livro, tá? Então, o que esse livro traz de reflexão, de análise para um comportamento humano frente a algum entrave social, alguma questão que externamente pode nos afetar. Então, existe uma reflexão para essa obra e que você pode, dependendo da sua resposta à frase temática, utilizar do livro para fazer essa reflexão também como uma parte de embasamento para o seu argumento, tá? Um quinto ponto que é muito tranquilo de ser utilizado, até já falei sutilmente sobre ele agora, que é utilizar no livro na contextualização de introdução. Como assim? Você pode usar lá para introduzir seu texto, linkando a sua tese. A sua tese, sendo explícita, preferencialmente, como eu já disse também algumas vezes para vocês, é bom que seja a resposta dessa frase temática. Sendo essa resposta, o livro pode encabeçar, porque automaticamente a sua tese é uma resposta, sendo uma resposta de um tema que é pautado no livro. Então, assim, estrategicamente é possível utilizá-lo na contextualização de introdução, tá? Como também dentro do seu posicionamento crítico, como tópicos frasais dentro do desenvolvimento. Ou seja, existem utilizações do livro de formas diversas, tá? Mas o mais importante que você entenda é, primeiro, vou dar um conselho e vou falar sobre seu planejamento textual. Lembrando da questão da fluidez, do encadeamento, de técnicas bem aguçadas, como eu falei que é muito importante para um texto dissertativo argumentativo clássico, que é essa ideia, né, que a banca da UERJ traz. Porém, primeiro, não existe determinado pela banca um lugar certo para o uso do livro. Tem que ser usado na introdução, tem que ser usado no desenvolvimento, tá? Não existe. O que existe é um uso do livro
aprofundado, produtivo, que fuja ao clichê. Ah, o menino do pijama listrado é um personagem, uma criança que está no contexto da Segunda Guerra Mundial e blá, blá, blá. Todo mundo sabe sobre isso. Todo mundo tem ciência disso. Então, na verdade, não é só de uma forma geral falar sobre o livro. É mostrar leitura, usar o livro com propriedade, sem ser de forma embrionária, sem ser de forma rasa. Então, a leitura, sim, é muito importante. Segundo, usar o livro no desenvolvimento. Aí, note, é uma ordem da banca? Não estou falando nada disso. É um conselho. O que eu dou de conselho aos meus alunos? Usar o livro no desenvolvimento. Por quê? Primeiro porque, gente, a contextualização de introdução, ela tende a ser mais geral. Então, dificilmente o cara vai conseguir colocar um trecho, uma coisa mais específica do livro, porque precisa contextualizá-lo, para linkar sua tese na contextualização de introdução. Ele tende a ficar mesmo mais geral, mais raso, porque é uma característica estrutural de uma contextualização de introdução que é tirar do geral para o particular, que é a sua tese. Utilizando o livro no desenvolvimento, você tem mais espaço para desenvolvê-lo, trazer mais informações, comprovar leitura, sair do senso comum e atrelá-lo à sua defesa, ao seu posicionamento crítico. É um conselho. Você pode tirar seu 20, se colocar lá na introdução, você pode tirar seu 20 e se colocar lá no desenvolvimento, não tem problema nenhum. Tá? Porém, você saia desse... Eu até brinco nas aulas internas do Foco, falando que o cara tem que mostrar que ele não é um vendedor de livraria. Por que vendedor de livraria? Porque é aquele cara que conhece todos os livros superficialmente porque ele vende. Esse livro é bom, cara, esse livro tem saído muito, é interessante, fala sobre isso, isso, isso. Não é essa superficialidade que a banca exige de você, gostaria que você apresentasse, mas sim, se usar o livro, use bem feito, use bem estruturado, pautado tecnicamente no seu argumento, não, porque tem aluno que a gente pega a redação, tá jogado lá o livro, porque o livro falava lá isso do menino, não sei o que, acabou. Parece que o cara tá só cumprindo com uma suposta obrigação de usar o livro sem estruturação, sem aprofundamento ou sem um planejamento efetivo dentro do texto. Então, é pensar onde usar, por que usar e como usar, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa legal de reforçar cuidado com o uso excessivo do livro. Por quê? Tem gente que usa na contextualização de introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Primeiro ponto, não é uma resenha sobre o livro. O livro comprova uma leitura, te dá um encadeamento de contexto para poder responder aquela frase temática e você pode usá-lo tecnicamente para poder responder um argumento, uma ideia e tudo mais. Como a gente viu, aprofundar, exemplificar, justificar, contrapor, ok. Falar muito sobre o livro, ou em todos os parágrafos, tenderá a fazer com que o seu texto fique expositivo. E a UERJ prioriza posicionamento crítico, ou seja, o oposto a um texto expositivo. Terceiro, além de tornar seu texto expositivo, você se apaga. Quarto, quando você fala sobre o texto, o tempo inteiro do livro, você parece estar fazendo uma resenha crítica do livro. Então, é uma soma desses fatores. Parece que é uma resenha, é um texto que te apaga, fica muito expositivo, mas o que mais se prioriza ali é o uso bem feito estrategicamente, por isso que a leitura é de uma forma imprescindível, numa redação que vale 20 pontos para sua aprovação, não demole. Traga um recurso e uma utilização do livro de forma consistente, bem usada, articulada, boa, para que definitivamente o seu planejamento textual e, claro, a sua fluidez sejam valorizadas pela banca. E aí eu trouxe para vocês um exemplozinho do tema do ano passado, tá? Que a gente já vem trazendo aqui, que é a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece a nossa humanidade? Sim, fortalece, não fortalece. Vamos dar uma olhadinha na redação da Malu, tá? Como eu tinha falado para vocês. E eu quero criar com vocês só uma leitura mais interessante de compreensão efetivamente de cada parte desse desenvolvimento, tá? É o desenvolvimento, no caso dela, 2,
tá? Só para a gente entender como é que foi o uso do livro. Ah, um ponto importante, não precisa usar o livro só no desenvolvimento 2 ou só no desenvolvimento 1, ou enfim, não tem essa necessidade, tá? Você pode ter uma maior liberdade para poder ver onde o livro se adequa melhor tecnicamente. Então vamos lá. Apesar de tradicionalmente definir algo com base nas similaridades, nem todo conceito se configura dessa forma. A exemplo do termo humanidade, o qual se pauta naquilo que faz do humano ser humano, suas diferenças. Tá? Só um adendo, essa redação ela foi corrigida pela própria UERJ, eu coloquei tudo na íntegra para vocês, exatamente, digitei para poder facilitar a leitura, mas está do mesmo jeitinho que ela escreveu lá. Até para que a gente tenha um pouquinho mais de noção daquilo que a banca exige, do que é uma nota 10, tá? Uma nota 9 para a própria banca, e você criar uma régua de corte. Ah, eu estou escrevendo demais, está muito abaixo, tá? Quem não? Está no nível maneiro, estou bem parecido com aquilo que a banca necessita, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente ter esse crivo e uma redação já corrigida pela prova, para que a gente consiga entender essa régua, tá? Então, em vermelho tem um tópico frasal dela, que ela ratifica as similaridades, por mais que todo ser humano seja parecido, cada um tem sua diferença. E aí, como é que ela usa o livro? Repare que ela opta em usar o livro aqui, ó, na fundamentação. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tenho o tópico frasal, a fundamentação. Como a gente já viu, a fundamentação é onde se aprofundam os argumentos, tá? Que você vai desenvolver. Então, na obra Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, é mencionado como Hellsham distinguia-se de outros institutos por investir no ensino de artes. E, então, comprovar que seus clones, chamados de alunos, tinham alma como qualquer outro ser. Dessa maneira, tal como desenhos e pinturas revelam individualidade, a oposição ao que é estabelecido como certo ou mesmo ideal reafirma a unidade de cada ente enquanto ativo na construção da sua história. Ela fala lá, olha que interessante, o tópico frasal, da diferença, da ideia do humano. E é uma coisa que era muito clara no livro, que era uma forma, quando se faziam, né, as aulas de artes, né, quando se valorizava não só o ensino das artes, mas as produções que os alunos faziam, era uma forma que eles viam de provar para os cabeças, né, do instituto, né, da escola, enfim, do internato, que aqueles alunos, eles eram pessoas, eles tinham alma, eles produziam, eles tinham sensibilidade. Era essa a estratégia. Que por mais que fossem clones, ou seja, humanos, né, todos iguais, eles tinham particularidades, eles tinham sensações, sentimentos. Então, olha como o livro foi usado para ratificar o tópico frasal. O uso inteligente. E repare, não foi uma coisa aberta, que era um livro, né, do Ishiguro, que se passava na Inglaterra, no internato, em que as pessoas eram clones, ponto. Olha a propriedade. Foi trabalhado uma peculiaridade do livro que está atrelado à defesa apresentada pelo aluno no tópico frasal. Então, realmente é um uso produtivo, consistente, válido. Isso é um ponto muito importante para a gente poder entender. E vem a finalização, ó. Consequentemente, ao sobrepor-se aos padrões, porque tem essas individualidades, né? A finalização diz aí, os indivíduos vislumbram diversas oportunidades para si e, eventualmente, criam-se expectativas, sonhos e propósitos em favor de sua existência única. Então, ela mostra que o ser humano, por mais que seja humano como qualquer semelhante, tem as suas particularidades, usa o livro como um ponto de fundamentar, ou seja, de aprofundar, de exemplificar, de justificar esse posicionamento e fecha. Por mais que existam padrões, abre aspas, clones, né, somos todos iguais, humanos, cada um tem suas oportunidades, cada um cria os seus sonhos, expectativas, porque são únicos. Então você vê o quanto que a utilização da obra, ela foi produtiva, a utilização da obra, ela foi pertinente, a utilização da obra, ela foi válida, não ficou naquela mesmice, não ficou naquela do cara da livraria, supostamente aberta, mas teve propriedade, teve fim, ou seja, teve um propósito. A leitura do livro teve um propósito numa confirmação argumentativa e numa construção muito técnica e fundamentada. Você vê um planejamento de texto efetivo para o texto. Isso é usar bem o livro. Isso é mostrar a leitura do livro. Isso é o que a banca espera quando você coloca o livro. Usar mal usado? Não usa. Entendeu?
mas propriedade, domínio, segurança, posicionamento crítico. Te ajudei bastante, né? Muita gente fica desesperado com essa questão desse uso e hoje a gente trouxe à tona um bom uso, um bom exemplo para que você tenha uma luz na hora de seguir sua linha de raciocínio e praticidade na hora de criar seu projeto de texto, tá? Um grande beijo e até a próxima.